Oi, gente, Roberto Rilubíscaro aqui. Olha, eu acho que já é oficial dizer que há uma subcategoria de filmes de terror baseados, estrelados por personagens clássicas que caíram no domínio público. Eu mesmo já resenhei aqui no canal os dois filmes do Ursinho Pooh. O primeiro uma porcaria, o segundo deu uma melhorada. O filme lá do Mickey de 2024, o Mousetrap, que também é uma porcaria, e há um monte de outros. Gente, existe assim um universo que é o Poohverse, que é o universo do Ursinho Pooh, e tem Peter Pan, e tem Goldilocks, né, Cachinhos Dourados. Este ano 2025, eu estou falando desse vídeo aqui, dia 10 de abril de 2025, já saiu um filme, outro filme do Mickey, e vai sair um outro mais para frente. Já saiu um filme do Popeye que se chama Popeye's Revenge, e neste vídeo eu estou falando sobre Popeye, né, como se diria em inglês. Popeye the Slayer Man, que é um trocadilho infame com Popeye the Sailor Man, o nome da personagem lá dos desenhos animados dos anos 30, 40, que era um marinheiro que era apaixonado pela Olivia Palito e comia espinafre enlatado, né, para ficar mais fortão e lutar contra o outro cara que eu não me lembro. Geralmente tinha um barbudão gordo lá que queria fazer bullying com ele, ou pegar a Olivia e tal. Eu lembro que eu via os desenhos quando eu era criança, né? É claro que quando eu fui ver esse Popeye The Slayer Man, eu não esperava grande coisa, na verdade, eu esperava um filme ruim, bem ruim, péssimo, como o primeiro filme do Ursinho Pooh. Eu não achei um filme bom, mas eu achei que eles pelo menos tentaram. Péssimo eu não achei que seja. Só que antes de falar um bocadinho mais, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. É um filme, claro, de baixo orçamento. Eu achei assim, eles tentaram, por exemplo, fazer um Popeye mais ou menos condizente com aquele que a gente conhece dos desenhos animados. É claro que essa tentativa esbarra no baixo orçamento, então significa que você vai ver que é meio de borracha, de látex, não sei, não é uma coisa muito móvel assim, mas você percebe que eles pelo menos tentaram dar um trampo nisso. E também tentaram fazer um roteiro em que aparecem referências do universo do Popeye, né? Com algumas frases feitas que a personagem dizia, com a introdução do espinafre. É claro, eu não vou contar aí onde que o espinafre entra, mas é um dos problemas que ele vai ter. Então, assim, eu percebia que tinha uma vontade de fazer um filme razoável. Eu não sei se. Bom, tudo bem, uma parte não consegue porque falta um pouco de dinheiro. Também deve faltar um pouco de cérebro, de talento para fazer uma coisa melhor, e também um pouco de que está bem ligado com a falta de cérebro, né? De quem fez roteiro e dirigiu, assim, uma coisa assim, vamos tentar não ser tão sério, não nos levar tão a sério. A hora em que o filme ele tenta ser mais paródico, ele funciona melhor, porque eu acho que a gente vai ver esse tipo de filme não esperando um filme sério, né? Você não sei lá, né? Eu não imagino que alguém vá ver um slasher do Mickey, por exemplo, esperando que tenha a mesma seriedade ou o mesmo efeito de uma personagem que saiu do mundo do terror originalmente, como Jason Voorhees, como Freddy Krueger, como Michael Myers e tantos outros de horror, né? Então eu acho que faltar um pouco assim. Vamos relaxar um pouco, vamos baixar a guarda. Mas o que acontece nesse filme? Qual é a história desse filme? Assim, você abre com uma introdução lá. Algumas pessoas entram numa fábrica de espinafre abandonada, uma coisa assim,
e aí eles são mortos pelo Popeye. É claro que é ele que está matando, né? O filme chama Popeye de Slayer Man. Beleza, aí corta para o grupo de jovens que está fazendo um documentário. E uma das jovens chama-se Olivia, né? É Olivia Palito, lembra? E aí eles acabam entrando naquele mundo, naquele lugar, né? Não convidados ou assim, e lá eles vão encontrar o Popeye, mas vai ter mais gente que vai entrar lá, né? E aí, claro, vai começar. Já tinha tido morte, aquelas mortes que eu falei do começo. Depois demora assim uns 40, é uma falação dos infernos. E aí, depois de uns 40, 30 minutos, é que esses jovens vão para lá e vai ter mais falação e mais gente indo para lá. E aí você vai ter mais algumas mortes. E vai ter assim, você vai ver por que, que o Popeye virou um maníaco homicida. Qual é a relação da Olivia com o Popeye? Você fala assim, tá dando spoiler, Roberto. Gente, um filme do Popeye que tem uma menina que se chama Olivia, você acha que isso é coincidência? Claro que não. Vai ter uma relação, tá? Só que assim, uma coisa, o livro filme se leva muito a sério, como eu falei, na maior parte das vezes. Tem esse hiato muito grande entre as mortes. Nossa, fica 30 minutos só com aquela conversa. São personagens que a gente. Eles não têm brilho, né? Porque o filme, ele basicamente deveria se apoiar numa piada, né? Que é uma personagem de filme, desenho animado, que vira slasher. Então, ele é baseado numa piada. Aí você tem efeito especial da máscara que não é tão legal. Demora para ter morte. Personagens que são, assim, brandos, para falar o mínimo, né? São nada, são cifras. E aí, quando tem as mortes, eu não vou negar, são mortes que, ok, elas não estão ao nível do Terrifier, lá do Art, o palhaço assassino lá, Art the Clown, mas elas têm aquele tipo de horror, né? Insistir no gore, apertar a cabeça, explodir a cabeça, né? Tá um tom abaixo, porque eles não têm tanto dinheiro, acho, mas é aquele tipo de morte. Só que aí só serve para quem gosta da morte pela morte. O filme não tem suspense, né? Ele não tem clima, porque você não está interessado naquelas pessoas, né? Você não tem a caça, porque você não está interessado, não tem uma ligação com ninguém. Então, assim, eu percebi uma vontade de fazer um filme um pouco superior pelo menos do que eu vi, né? Do Mickey, que eu desenhei aqui, e do primeiro Ursinho Pooh. Também consegue, mas mesmo assim, não é. O que não é muita coisa, porque são aqueles dois filmes são horrendos, são podres de ruim. Esse aí, ele é um slasher sem alma, né? Ele não tem personagem memorável, ele não tem, as mortes são mecânicas. E aí, se você quer ver um slasher com morte mecânica, eu não sou fã dos Terrifiers, lembra? Então veja o Terrifier 1 e 2, porque aí você vai ter 3 também, né? Mas assim, aí você vai ter morte, que para mim é uma máquina de moer carne, não tem, para mim os dois não tem suspense, mas pelo menos assim, se você quer ter um gorehound, né? Assim, faminto por tripas, bom, aí você vai então em um que faça isso com maestria. Esse do Popeye, ele fica sempre à sombra. Sempre tem alguma coisa ou muitas coisas que foram feitas que são melhores que esse filme. Então, para mim é um flop, é uma flopada, tá? Dizem que o Popeye's Revenge, que é a tal da vingança do Popeye, diz que é bem pior, né? Porque diz que aí nem o Popeye tá parecendo o Popeye. Quem sabe eu não vejo só para, né? Mas eu não duvido não de quem diz isso, tá? Até agora eu não vi nenhum filme bom desse subgênero das personagens clássicas caídas, coitadas, caídas, né, no domínio público e pegas por produtores, roteiristas gananciosos
aproveitadores, mas não muito talentosos do mundo do horror, né? Que coisa. Tchau.